Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada, um pouco mais aprofundada de A Caixa Impossível, o sexto episódio de Jornada nas Estrelas Picard. O que podemos falar então desse episódio, né? Primeira coisa, ele tem mais pontos positivos do que pontos negativos, a meu ver, tá certo? Foi um episódio bom primeiro, por quê? Porque ele uniu, né, os dois núcleos paralelos da história, né? A gente tem lá a história do Picard, né, com a sua equipe, né, com a sua trupe, né, viajando para procurar a Soja ou Soji, não sei mais como se pronuncia o nome dessa moça, né, dessa androide aí, né? E o núcleo, né, do Cubo Borg, onde está a Soji e o Narek, né, no caso, né? Então foi legal que esses dois núcleos eles acabaram, né, se encontrando aí, né? É interessante a gente perceber também que o episódio ele começa um pouco com a Doutora Jurati, né? A gente vê a Doutora Jurati ali também, né? Meio que persuadindo o Picard, né, a dizer que o Maddox morreu, que era inevitável a morte dele, coisa e tal, né? E depois a gente vê a Jurati também seduzindo o Rios, né? A gente percebe claramente que ela tá ali tentando, né, seduzir o capitão da nave para ela ter o capitão da nave nas mãos ali no caso, né? E se fazendo de vítima, se fazendo de coitada, coisa e tal, né? Mas também existem dois pontos onde a Jurati acaba ficando muito revoltada. Primeiro, o Elnor tá percebendo, né, que ela tá escondendo alguma coisa, que ela tá realmente, né, escondendo sentimentos pesados ali, né, e ela fica revoltada com essa vulnerabilidade dela. E a segunda coisa, quando o Picard ele consegue chegar, né, com a sua equipe, né, ao Cubo Borg, e ele consegue acesso ao Cubo Borg, ela também faz uma expressão bem contrariada, né, onde a gente está vendo a Elnor aí, mas começando a trabalhar como uma vilã mesmo, né? O que também é uma coisa boa pro episódio, né? Até porque ela tava mais como aquela lourinha meio com cara de tilha ali, falando besteiras, coisa e tal, né? E ela já tá começando a se revelar uma vilã ali bem mal intencionada mesmo, com planos escusos aí no caso, né? Uma outra coisa também que foi muito interessante foi novamente a Raf. A Raf, ela foi, vamos dizer assim, escolhida ali para conseguir as credenciais para o Picard entrar no Cubo Borg, né? Mas ela ainda estava muito abalada, né? Depois da conversa que ela teve com o filho. Essa forma como ela ficou abalada é que não ficou de bom tom, né? Eu já comentei com vocês aqui em outras oportunidades, né? Que a Raf tem se mostrado, né, uma personagem mais estável nos últimos episódios, né? Ela que é uma personagem que tem muitos problemas, que deve ter um passado muito nebuloso, que não provavelmente vai ser bem explicado em 10 episódios, né? Talvez seja necessária uma segunda temporada para explorar, para aprofundar um pouco melhor essa personagem da Raf, tá? E aí o que acontece? A forma como ela foi colocada ali, bebendo, com garrafa de bebida alcoólica na mão, fumando aquelas florzinhas alucinógenas dela, né? Aquilo ficou de muito mau tom, perdão. Ficou de péssimo tom, né? E era uma coisa completamente desnecessária. Tudo bem que ela tivesse deprimida lá com a perda do filho, tudo bem que ela tenha os seus problemas emocionais por ter um passado assim meio nebuloso que talvez a gente ainda não conheça em sua totalidade, mas eu acho que retratar ela de uma forma tão caricata assim é ruim pro personagem e é ruim pra atriz, tá certo? Eu não acho muito legal essa forma como a Raf foi retratada, e foi uma espécie de recaída numa personagem que talvez estivesse até em processo de recuperação se a gente olhar os últimos episódios, tá? Mas tem que ficar registrado aqui que ela, com a lábia dela, com a conversa dela, ela conseguiu autorização pro Picard entrar no Cubo Borg, né? Outra coisa também que chama muita atenção e que remete, né, às séries mais antigas, né, foi o trauma do Picard com relação à questão do Locutus, né? Obviamente que ele voltar ao Cubo Borg vai trazer essas más recordações, né? Ele vai, né, ter um comportamento muito intolerante com os Borgs no início do episódio, quando ele conversa com a Jurati, quando ele conversa com o Elnor, né? Ele fala dos Borgs sob uma forma altamente intolerante, né? E aí é um trauma que ele vai ser obrigado a conviver, ele vai ser obrigado a se confrontar quando ele entra no Cubo Borg sozinho, né?
E aí o que vai acontecer? Ele vai ter umas alucinações, ele vai quase cair de uma passarela e ele vai ser salvo por 2 ex-Borgs desassimilados, no caso, né? E aí vai ser o momento em que ele vai se encontrar com o Hugh, que é o diretor, né, desse centro de desassimilação de Borgs, né? E aí vai ser muito interessante porque a gente teve o melhor momento, na minha opinião, da série até agora, que a gente vê o Hugh revendo Picard, abraçando Picard, tratando Picard com maior respeito, com maior elegância, né? O Hugh é aquele cara que mais bem expressa os ideais utópicos da Federação, por incrível que isso possa parecer, né? Se na Federação a gente tá vendo agora um monte de gente bebendo, fumando, falando palavrão, o Hugh é o contrário de tudo isso, né? Ele é o cara que mais expressa aquele espírito mais antigo, utópico e talvez romântico da Federação que tem na cabeça dos fãs mais antigos, né? Um romântico no bom sentido aí, né? Tanto que eu achava que a gente devia até começar, né? Os fãs mais dinossauros, né? Nos quais eu me incluo, né? A gente deveria começar a ter uma campanha para o Hugh ser presidente da Federação e até também comandante em chefe da Frota Estelar. Ele podia acumular esses 2 cargos para voltar a ser aquela federação utópica que a gente conhece, né? Mas foi muito legal ver isso. E uma outra coisa muito importante que o Hugh trouxe também é mostrar ao Picard o centro de desassimilação. O Picard vê que essa desassimilação podia ser feita em alta escala, né? E isso trazer uma visão mais otimista dos Borgs pro Picard, né? Embora o Hugh ainda ache, né, que agora esses ex-Borgs agora eles são escravos dos Romulanos, né? E aí o Hugh solta uma ideia, né? Quem sabe você, Picard, não poderia ser, né, o artífice da liberdade desses ex-Borgs assimilados que agora tem os Romulanos como rainha, né, no caso, né? Então, se de repente pode ser até de repente um gancho para uma segunda temporada, não sei, talvez, né? Mas uma coisa é certa, o Hugh tá sendo o melhor personagem dessa série e vou torcer demais para que não haja um plot twist violentíssimo e ele vire uma traíra nesse episódio, porque desses escritores novos de Jornada nas Estrelas a gente pode esperar qualquer coisa, né? E eu espero que isso não aconteça realmente. Estou torcendo demais para essa nobreza toda do Hugh, para toda essa classe, toda essa educação e toda essa elegância do Hugh que sejam preservadas e fiquem imaculadas até o final dessa primeira temporada, certo? Então essa coisa do Hugh foi muito legal, né? Agora, a parte complicada do episódio, né? Novamente, né? O casal Narek-Soji. Esse casal, né? Que tem um relacionamento, eles confiam desconfiando um do outro, é um negócio muito estranho, porque às vezes quando um precisa da ajuda do outro, eles vão buscar ajuda um no outro, mas eles confiam desconfiando um do outro, né? E a coisa, por exemplo, da Soji, né, descobrir, né, que a mãe dela de repente pode ser uma coisa virtual, porque o próprio Narek fala para ela que todas as transmissões da mãe dela para ela tem 70 segundos e toda vez que ela fala com a mãe ela cai no sono, né? Então a Soji depois ela vai descobrir que todas as lembranças delas, fotografias, bichinhos de pelúcia, diário de criança, coisa e tal, tem mais ou menos 37 meses, né? E mais Blade Runner, mais replicante do que isso, impossível, né? Realmente é uma alusão a Blade Runner que a gente vê, né, nesse episódio aí, e que já mostra que a Soji tá começando a ficar com aquela pulga atrás da orelha. Ela só não descobre ali que ela é praticamente uma androide, uma replicante, né, entre aspas, né? Porque ela não quis, né? Porque ela poderia ter descoberto que era um androide, ela poderia se sentir em perigo e aquela subrotina de autodefesa poderia já ter sido acionada, né? Mas, né, ela vai lá toda inocente atrás do Narek conversar sobre as desconfianças dela, né? Quer dizer, é aquele negócio, ela desconfia do cara, confia desconfiando do cara, mas quando ela descobre um segredo muito importante da vida dela, ela vai falar com ele, né? Que é justamente o pior traíra ali no caso, né? Então é um casal muito estranho, na verdade, né? E aí o Narek leva ela para fazer todo um ritual romulano lá, que parece que ela vai para uma sala fechada que parece que tem um tabuleiro de gamão gigante. Aí ele faz todos os rituais lá em cima dela lá, consegue extrair a informação que ele queria, né? Que a informação que ele queria era a localização do planeta onde os androides estavam sendo feitos, né? Ela acaba dando isso para ele. E quando ele faz isso, ele pega o cubinho mágico dele lá, né? Abre o cubo mágico, né? Bota uma radiação letal para dentro da sala onde a Soji tá e tranca a sala. A Soji
tem a sua subrotina de autodefesa acionada, ela destrói o chão e se joga num buraco, né? E aí, o Picard, que tá procurando, né, a Soji junto com o Hugh, no caso, né, descobre a Soji, consegue contactar a Soji já tá sendo perseguida por um monte de Romulanos, né, e aí o Hugh leva eles para os aposentos, né, da Rainha Romulana, o lugar onde a Rainha Romulana provavelmente fazia a sua regeneração. E lá tem uma espécie de módulo de fuga, que é uma espécie de portal que lembra muito, né, o Guardião da Eternidade que a gente vê na série clássica, né, que você atravessava aquilo e você podia ir para um lugar bem distante dali, né, no caso só no espaço, mas não no tempo, né. No caso do cubo Romulano, dos aposentos da Rainha Romulana, né? Então você vê eles fugindo, né? Não antes, sem o Elnor se teletransportar, sabe-se lá como, direto da nave para dentro desses aposentos da Rainha Borg, matar uns 3 Romulanos, né? E, né, deixar o Picard fugir, no caso, né? Então, com a Soji, no caso, né? E aí é interessante a gente perceber, né, como essa cena de ação no final ela ficou bem construída, que ela ficou muito mais pautada em cima da tensão da fuga do que de lutinhas realmente. A gente até vê o Elnor lá matando uns 3 lá, né, fazendo as suas ceninhas de ação, as suas ceninhas de luta, mas elas foram muito mais rápidas, e no caso aqui a cena de ação ficou muito mais concentrada no suspense e na tensão da fuga, né. Então é um episódio diferente, um episódio que realmente eu achei ele interessante, eu achei ele bom, né? Até porque ele vai acabar, né, com esse núcleo, né, do Narek e da Soji. Agora não tem mais como eles retornarem como um casal. Então esse casal acabou e agora a série já vai estar o Picard e a Soji juntos, né, fugindo, né? A gente tem que ver também o que vai acontecer com o Hugh e com o Elnor, no caso, né? Espero que não aconteça nada de ruim com o Hugh, espero que o Hugh ainda volte pra série, entendeu? E tem uma importância grande na série, assim como o Elnor deve voltar. Então, já que como os dois estão juntos, a probabilidade de que eles retornem em importância na série é grande, né, no caso, né? E é isso, gente. Foi um episódio que eu achei que dessa vez valeu a pena de ver, apesar de sempre ter um probleminha ou outro, né? Mas é um episódio que eu achei ele mais interessante, tá? Então eu vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, né? Sempre pedindo para vocês darem um pulinho lá na Batata Espacial, onde eu vou deixar todos esses episódios de Picard, né? Perdão, analisados, né, em texto, né, mais detalhadamente, porque lá eu faço um resumo de cada episódio. Meus artigos estão bem grandes, tá? Que estão ali realmente trabalhando toda essa questão do Picard, tá? E que vocês também compartilhem, curtem e comentem o Diário do Capitão nas redes sociais, tá? Que essa ajuda sempre é muito bem-vinda pra gente, tá? Até o próximo review. Fui!